Primavera de 1834. Um pequeno brigue dirige-se das costas selvagens da Terra do Fogo para o Oceano Pacífico. A bordo encontra-se um naturalista em botão, Charles Darwin, desconhecido do mundo, mas já a deixar a sua marca na história. O Beagle zarpou de Plymouth, em Inglaterra, há mais de 2 anos. Atravessou o Atlântico, contornou o perigoso Cabo Horn, sobreviveu a fortes tempestades e a sua tripulação realizou uma agrimensura épica de grande parte da linha da costa sul-americana. A viagem está a levar o jovem Charles Darwin numa volta ao mundo e mudará a maneira como a humanidade pensa sobre o seu lugar no mundo, pois irá conduzir à teoria científica mais revolucionária de todos os tempos, a de que todos descendemos de um antepassado comum. Essa teoria irá colocar a ciência e não a fé no cerne da explicação para a nossa própria existência. O Paraíso Perdido de Darwin, segundo episódio. Em fevereiro de 1835, o Beagle ancorou em Valdívia, na costa do sul do Chile. Charles Darwin, com alguns tripulantes e o seu jovem assistente Sims Covington, montou um acampamento nas colinas costeiras. Passaram muito tempo a deambular pelos bosques e a colecionar exemplares. Colecionar era a paixão de Darwin, e com as suas capacidades de observação, ele iria ver o mundo como nunca ninguém tinha visto. Darwin colecionava tudo aquilo a que conseguia deitar a mão. Interessava-se principalmente por entomologia, borboletas, caravelhos, pequenos invertebrados. Mas conseguiu também uma coleção bastante extensa de mamíferos de grande porte e tentou colecionar o máximo de plantas possível. Trouxe também um grande número de exemplares geológicos, pedras, minerais, para fundamentar as teorias geológicas que estava a desenvolver. Era, portanto, uma bela e extensa coleção. No dia 20 de fevereiro deu-se um acontecimento que viria a deixar uma profunda impressão em Darwin. Ele ficou extremamente impressionado por aquelas coisas em que nós, seres humanos, costumamos pensar como coisas estáveis. Todas as nossas metáforas de estabilidade têm a ver com terra, como é o caso de ter os pés assentos na terra. Todas essas coisas serem afinal temporárias, por não haver nada na vida que fosse estável. Um terremoto assim destrói imediatamente as associações mais antigas. O mundo, o próprio símbolo de tudo o que é sólido, move-se sob os nossos pés como uma crosta sob um líquido. Um segundo basta para transmitir à mente uma estranha sensação de insegurança que horas de reflexão jamais criariam. Acho que aquilo que o impressionava era o poder da natureza. E impressionava-o também enquanto geólogo. Sentia-se muito confiante em algumas das teorias que tinha vindo a desenvolver sobre os movimentos da crosta terrestre em relação ao nível do mar, como a teoria de que as massas terrestres eram, na sua maioria, o resultado de movimentos da Terra. O sismo, que também destruiu todas as habitações mais acima na costa de Concepción, foi sentido a bordo do Beagle, e o capitão Fitzroy ficou muito aliviado por ver Darwin regressar são e salvo ao navio. E Darwin também. Isso dá a toda a sua experiência da história da humanidade uma nova perspectiva. Nós pisamos uma crosta frágil sobre as profundezas ardentes e pensamos que podemos aplacar a natureza, ou o Deus da natureza. Mas estamos presos em algo que é muito maior. Darwin apercebeu-se disso ainda antes de deixar a América do Sul. Há algo que talvez até sagrado, divino,
neste mundo que habitamos. Ele nunca perde essa sensação de maravilha, que pode ser também de terror, mas mesmo assim de maravilha, pelo facto de sequer existirmos e por as plantas e os animais terem as formas que têm. Isso tudo acontece antes dele desenvolver completamente a sua primeira teoria científica, e é um momento muito importante. O diário de Darwin estava cheio de referências ao sismo e ao caos que este tinha provocado. Foi o início da sua obsessão pela noção de instabilidade do mundo natural. Na sua mente, a mudança constante estava a tornar-se a base do mundo observável. Depois da América do Sul, o Beagle rumou às Galápagos, um arquipélago exótico de ilhas vulcânicas estéreis, célebres pela sua aparência estranha. O comandante do Beagle, o capitão Fitzroy, amigo de Darwin, olhou para as Galápagos e descreveu-as como uma costa infernal. Porém, Darwin ficou fascinado. Havia aqui criaturas que não se encontravam em qualquer outro lugar. Isolado a quase 1000 quilómetros ao largo da costa sul-americana, o arquipélago das Galápagos albergava um vasto número de espécies exclusivas destas ilhas. Era um laboratório onde a natureza podia permanecer praticamente imperturbada. Seria aqui que Darwin viria a tropeçar, por puro acaso, em algo que mais tarde conduziria a um avanço decisivo do seu pensamento sobre a evolução. A pista seria a própria configuração do arquipélago, o isolamento das suas ilhas, separadas umas das outras por 50 a 60 quilómetros. Darwin fez extensas recolhas em 4 das 3 ilhas Galápagos. Testou a capacidade de sobrevivência de uma iguana na água e em terra, atirando-a repetidamente ao mar e reparando em quantas vezes esta reaparecia. Mas seriam as aves, os pequenos e discretos tentilhões, que viriam a deixar a marca mais importante no pensamento de Darwin. Hoje são conhecidos como tentilhões de Darwin. Parecia que cada ilha produzia uma espécie diferente. O tamanho e a forma do bico pareciam variar consoante a ilha em que se encontravam. Binóculos, o equipamento mais importante. Os professores Peter e Rosemary Grant contaram, mediram e marcaram anualmente cada tentilhão da ilha Daphne, no arquipélago das Galápagos, durante os últimos 35 anos. Eles estão a documentar diariamente a evolução. Quando Darwin aqui esteve, ele, Fitzroy, o capitão do Beagle, e 2 assistentes recolheram um grande número de tentilhões. Na altura, Darwin descreve esses tentilhões sem ter uma ideia muito clara do número de espécies que havia. Sabemos agora, com base noutras coleções, que há pelo menos uma dúzia de espécies. Segundo algumas classificações, há 14. Segundo outras, há 13. Já de volta à Inglaterra, vários anos depois, com diversas variantes de tentilhões, Darwin iria pensar: se cada ilha produziu uma subespécie distinta, especialmente adaptada às condições locais, que processo poderia permitir a ocorrência de tais adaptações? Ele acreditava que, se conseguisse responder a isso, talvez pudesse explicar o grande mistério das imensas variações encontradas no mundo natural. A seleção natural acontece quando o ambiente se altera. Num período de 35 anos, ocorreram 2 ou 3 casos notáveis. O primeiro foi em 1977, quando houve uma grande seca. A população de tentilhões terrestres médios ficou reduzida a menos de 200 aves. E quando viemos fazer medições aos sobreviventes e comparamos as dimensões com as dos não sobreviventes, descobrimos uma grande diferença. Os sobreviventes tinham o bico muito grande. A razão era a fonte de alimento. Eles alimentavam-se de uma grande variedade de sementes. Os tentilhões comiam sementes pequenas, mas passados 6 meses, só restavam, em quantidades razoáveis, sementes grandes e duras. Só as aves de bico grande conseguiam abrir as sementes grandes e duras e chegar ao alimento no seu interior.
As aves de bico pequeno não conseguiam abrir as sementes. Consequentemente, morreram de fome. Profundidade do bico, 7,16. O número da anilha SH04. As medições regulares do bico dos tentilhões da ilha de Daphne demonstraram oscilações ocorridas ao longo de 33 anos. As aves têm agora bicos significativamente mais pequenos do que quando os Grant começaram em 1973. Os diferentes tamanhos de bico evoluíram como reação a um meio ambiente em mudança. Os tentilhões fêmeas escolhem os seus parceiros pelo tamanho do bico e pelo canto, identificando assim e dando continuidade à sua própria espécie. O cruzamento sexual produz variantes que ajudam as espécies a fazer a alteração das condições. Se o clima mudar, as espécies podem reagir com rapidez, gerando novas variações. As que não conseguem fazê-lo extinguem-se. Darwin acabaria por ver isso como o processo através do qual a seleção natural age. A seleção natural pode dar um novo rumo a uma população. Este processo que estamos a observar nos tentilhões de Darwin não é exclusivo destas aves. Também foi estudado em plantas. Vemos isso acontecer nas plantas nos primeiros estádios da especiação. Vemo-lo também nas bactérias. A troca de genes faz com que uma estirpe se transforme noutra estirpe da mesma bactéria, aumentando a variação sobre a qual a seleção pode depois agir. Vemo-lo em larga medida nos peixes e também há muitos exemplos entre os répteis e até entre os primatas. Mas qual foi a origem de todas as várias espécies? A Bíblia oferecia uma explicação, a de que Deus tinha criado todos os seres vivos. Porém, Darwin duvidava cada vez mais que isso pudesse explicar aquilo que ele observava. A grande questão que ele tentou abordar foi a origem das espécies. Por que é que o mundo contém tantas espécies diferentes? A sua resposta foi a evolução como um fenómeno geral, a seleção natural como um mecanismo que dividiam uma população em duas ou mais, dando origem a duas ou mais espécies. É da natureza do nosso mundo produzir a variabilidade. A seleção natural ocorre então como um mecanismo seletivo. Variabilidade e seleção natural são a base do processo evolutivo. Se isolarmos um território e lhe dermos tempo para que ocorram alterações ambientais, o resultado reflete-se na quantidade de variação entre as formas de vida vegetais e animais. A formação de Darwin encorajava-o a pensar de uma forma muito ampla. Ele era também muitíssimo cauteloso, muito autocrítico. Era capaz de pegar num conjunto de observações e esmiuçá-las. E por fim, era também extremamente entusiasta em relação ao tema que estava a abordar, pelo que dedicou a sua mente e a sua vida à questão do motivo para a existência de tantas espécies. No dia 20 de outubro de 1835, o Beagle deixou as Galápagos e rumou à Austrália. Empurrado pelos ventos alísios do Pacífico tropical, avançava a uma velocidade de 150 milhas por dia. Havia 18 tartarugas gigantes letárgicas no convés. Tinham sido levadas para bordo nas Galápagos. Não faziam parte da pesquisa, serviam para garantir alimento nas semanas que iriam seguir-se. Enquanto o Beagle continuava a sua viagem, Darwin passava muitas horas por dia a escrever o seu diário e a analisar os seus achados. Estava agora na posse de alguns dos alicerces da sua revolucionária teoria e continuava a colecionar. Era ainda o princípio do processo do trabalho de Darwin. A viagem iria continuar durante quase mais 3 anos e passar-se-iam décadas até Darwin publicar a sua teoria.
dia 12 de janeiro de 1836, o Beagle ancorou em Sydney Cove. A população de Sydney, fundada pelos britânicos como colónia penal, estava agora a crescer rapidamente e a própria cidade era esquálida e estava sobrelotada. Darwin ficou satisfeito por deixá-la rapidamente para trás. Como de costume, estava ansioso por explorar o interior. Contratou um guia, alugou 2 cavalos e seguiu para o oeste. Tinham-lhe dito que havia vales enormes para ver nas Montanhas Azuis, a vários dias de distância do oceano. Aqui o terreno eleva-se 850 metros acima do nível do mar. Seguindo por um pequeno vale e o seu minúsculo regato, avista-se subitamente por entre as árvores que ladeiam o caminho um imenso golfo, talvez uns 460 metros mais abaixo. Quando ele viu aqueles vales estupendos, perguntou imediatamente como poderiam ter sido criados. A sua impressão inicial foi que teria sido através da erosão, mas depois achou que não tinha havido tempo suficiente para que toda aquela matéria tivesse sido desgastada pela erosão. Ele diz mesmo no seu diário que, principalmente por causa da escala do tempo, essa ideia de erosão era absurda. Estava ciente que o arenito tinha estado debaixo do mar em algum momento. E diz que talvez tenha sido a ação das ondas debaixo do mar que criou os vales, tendo a terra se erguido depois disso, mas ainda não tinha a certeza. Talvez a Terra fosse muito mais antiga do que anteriormente se imaginava. E Darwin voltou à ideia de que a maioria dos geólogos ainda hoje se agarra, a de que estes vales tinham efetivamente sido formados pela erosão ao longo de muito tempo. Tomar consciência da quantidade de tempo geológico foi muito importante para Darwin desenvolver a sua ideia sobre a evolução das espécies, pois essa evolução precisava de um período igualmente longo. Darwin seguiu para Bathurst, desceu pelo outro lado das Montanhas Azuis e no dia seguinte levaram-no à caça do canguru. Mas, na sua opinião, tiveram azar. Ele era um excelente caçador, mas não viram um único canguru. No entanto, viram um rato-canguru, um marsupial muito pequeno, mais ou menos do tamanho de um coelho, segundo Darwin. Era provável que ocupasse o mesmo nicho ecológico que o coelho ocupava no hemisfério norte, embora não tenham sido essas as suas palavras exatas. Um pouco mais tarde, nesse mesmo dia, avistaram alguns ornitorrincos a brincar na água. Darwin ficou muito espantado ao ver um desses animais. Já tinha lido sobre eles, mas são realmente animais extraordinários. Mas mais uma vez reparou que são muito semelhantes ao rato de água no hemisfério norte. Ele diz que uma pessoa que não acreditasse em nada, a não ser na sua própria razão, afirmaria que, certamente, tinha havido a mão de 2 criadores. Um tinha criado o coelho e o rato de água no hemisfério norte e o outro tinha criado o ornitorrinco e o rato-canguru no hemisfério sul. E depois diz que nas margens do rio Cox viu alguns formigueiros de formigas-leão. Eram pequenos cones extraordinários, construídos pelas larvas para capturarem as suas presas. Ele repara que o tamanho desses cones é diferente dos cones que se encontravam em Inglaterra. Portanto, tem de ser uma espécie diferente. Comenta o espantoso ardil artificial através do qual essas formigas-leão capturam as suas presas, refletindo sobre o que diria o descrente. O descrente perguntaria se seria possível que 2 artífices tivessem criado de forma independente um tal ardil artificial. E Darwin responde à pergunta dizendo que, certamente não. A mesma mão deve ter trabalhado em todo o mundo. É uma resposta sedutora e deliciosamente ambígua. Darwin nunca especifica nos seus escritos se essa mão única é a mão da natureza ou de Deus. Nas margens do rio Cox, Darwin tinha apenas 24 anos quando escreveu no seu caderno:
Será possível que dois artífices tenham criado... Será possível que dois artífices tenham criado um ardil tão belo, tão simples e, no entanto, tão artificial? A palavra-chave nessa frase é artífice. O Deus artífice, o Deus artesão, era muito familiar para aqueles que desejavam provar a existência de Deus com base nos artifícios da natureza. E Darwin diz que isso é demasiada coincidência. A existência do mesmo artífice em dois sítios diferentes mostra que por detrás deles houve uma única mente. Não, diz ele, dois artífices? Isso é impensável. A mesma mão, a mão de Deus, um só Deus, trabalhou certamente em todo o universo. Darwin não está a fingir, ele está a responder ao cético. Podemos ver nos seus cadernos como ele se desenvolvia nesses diálogos consigo mesmo. Ele levanta um ponto de vista. Homem, maravilhoso homem. E depois fecha a porta e diz, é um mamífero. Mas aqui a posição inverteu-se. Ele está a pôr-se no lugar do descrente, ou de alguém que poderia ser considerado um descrente. Que tipo de mamífero era o homem? Na Austrália, a fachada da civilização ocultava uma luta assassina, tão brutal como o princípio do comer ou ser comido existente na selva. No seu diário, Darwin observou como a vinda do homem branco estava a aniquilar a população local. Não apenas os animais, como as emas e os cangurus, mas também as suas gentes. Os aborígenes australianos parecem já não ter o direito de existir neste país. Ele escreveu nesta passagem do diário de pesquisas: as variedades de seres humanos parecem agir em relação umas às outras como as diferentes espécies animais. As mais fortes sempre a extirpar, a eliminar, a matar, a remover. As mais fracas. Darwin não está a comemorar, está apenas a dizer que é assim que a natureza funciona. Não me parece possível descrever ou pintar a diferença entre o selvagem e o homem civilizado. É a diferença entre um animal selvagem e um animal domesticado. Darwin tinha uma teoria muito original para o seu tempo relativamente à origem das raças humanas. Uma teoria que voltou recentemente a ser notícia e que era tão radical que creio que ele foi a única pessoa a defendê-la na sua versão mais extrema. Darwin estava profundamente convicto que só havia uma espécie humana, que todos os seres humanos tinham tido a mesma origem e que todos tinham as mesmas capacidades físicas e intelectuais. Darwin era, em muitos sentidos, invulgar para o seu tempo. Opunha-se terminantemente à escravatura e tinha discutido de forma apaixonada com Fitzroy sobre o assunto na América do Sul. Embora ele se tivesse percebido de que havia poucas diferenças reais entre o homem dito civilizado e os povos indígenas que encontrou na sua viagem, as suas teorias viriam mais tarde ser deturpadas por movimentos políticos que as usaram para apoiar as suas teorias racistas. No dia 14 de março de 1836, o Beagle deixou a Austrália. Esperava-os ainda uma das etapas mais importantes da viagem. Em abril, o Beagle chegou às Ilhas Keeling, agora designadas por Ilhas Cocos, no Oceano Índico, a meio caminho entre a Austrália e o Sri Lanka. Nas águas quentes do atol, Darwin descobriu uma diversidade espantosa de formas de vida animal e vegetal. A beleza do mundo subaquático deixou nele uma impressão duradoura. Enquanto Fitzroy cartografava a lagoa, Darwin explorava os recifes de coral. Estes eram constituídos por uma variedade infinita de corais. Hoje, Scott Smithers estuda estes atóis de coral. Ao crescerem, eles proporcionam registros importantes das alterações ambientais relativas ao nível do mar e à temperatura de superfície do oceano.
O início do século XIX foi um período de exploração entusiástica que incluiu muitas áreas do mundo onde crescem recifes. E uma das questões em que muitos naturalistas da altura se concentraram foi o chamado problema dos recifes de coral. Os naturalistas sabiam que os corais crescem melhor perto da superfície, nos cerca de 50 metros mais acima, mas repararam também que esses recifes circulares formados por corais pareciam começar a uma grande profundidade. E para eles, isso era um problema. Como é que esses recifes se estendiam das profundezas do oceano até à superfície? Darwin estava convencido que as ilhas estavam a abater e que os corais estavam a crescer para cima para acompanharem o ritmo. Para provar a sua teoria, precisava de medir a profundidade do oceano. Fez-se ao mar num barco a remos com Fitzroy, que baixou o prumo várias vezes. As falésias de coral precipitavam-se no mar de forma incrivelmente íngreme. Quando estava na América do Sul, Darwin observou um tremor de terra e reparou que a posição entre a praia e a linha de costa podia mudar. Na verdade, podia haver levantamento. Antes disso, ele tinha reparado também na presença de conchas de animais marinhos a grande altitude e pensou em como tais depósitos poderiam ter ido parar tão alto. Mais uma vez, o levantamento era a resposta provável. Ele começou depois a formar a ideia de que, se era possível haver levantamento, não havia razão para que não pudesse haver abatimento. E perguntava a si mesmo se esses dois processos poderiam ser os responsáveis pelas formações dos atóis. Darwin sentia-se tão fascinado pelas formações de coral que mais tarde dedicaria um livro à descrição da sua estrutura e configuração. Se quisermos desenhar um modelo bastante simplista da teoria de Darwin, podemos imaginar que esta linha é o nível do mar e isto é o leito oceânico. Primeiro, temos aqui um ponto quente, sobre o qual irá formar-se um vulcão que poderá prolongar-se para além da superfície do oceano. Em volta dessa base vulcânica poderá depois formar-se um recife, pegado à parte do vulcão imediatamente abaixo da superfície, o sítio onde sabemos que os corais prosperam, e crescer o suficiente para que aí se possam desenvolver corais. À medida que a placa em que o vulcão se formou se afasta, por ação da tectónica das placas, vai arrefecendo e abatendo lentamente. O vulcão encontra-se agora mais abaixo. À medida que abate, o recife circundante irá crescer e formar uma barreira de coral, que será depois isolada por uma lagoa. Quando o vulcão se encontrar abaixo da superfície do oceano, restará apenas o recife. O vulcão abateu lentamente, enquanto o recife crescia para cima, também lentamente. E ficamos com um atol circular. O estudo dos recifes de coral confirma que as ilhas estão a abater lentamente. São o levantamento e o abatimento, ao longo de um período de tempo incrivelmente longo, os elementos necessários à formação dos recifes. A teoria do abatimento de Darwin, formulada por um homem jovem há cerca de 180 anos, é hoje abraçada pelos cientistas. O abatimento de Darwin, que é o motor da formação dos atóis, é um longo processo geológico. É claro que a ideia de que o responsável era um longo processo geológico, ideia essa que era o mecanismo central da sua teoria, não era uma ideia desmotivante para Darwin. Ele tinha consciência e defendia claramente a existência de longos períodos de tempo, períodos superiores àqueles que os estudiosos da Bíblia aceitariam como o tempo necessário para a criação do mundo tal como eles a entendiam. Esse abatimento longo e lento foi mais uma prova a apoiar a outra célebre teoria de Darwin, a teoria da evolução. Os recifes de coral tinham confirmado a teoria do abatimento de Darwin. Mas havia outro coral que também o fascinava. Talvez tenha sido enquanto estudava e desenhava cuidadosamente as suas amostras que teve a ideia que mais tarde iria estabelecer a ligação entre muitas das observações que tinha feito durante as suas viagens.
Talvez devêssemos chamar a árvore da vida o coral da vida. Os desenhos de Darwin refletem o lento amadurecer do seu pensamento. Cada desenho avançava mais um passo rumo à sua célebre teoria da evolução. Desenhos de Darwin eram extremamente importantes para ele, embora ele soubesse que não era grande desenhador. Isso acontece porque ele cedo percebeu que não era possível conceptualizar, ou pelo menos não era possível descrever, a natureza como um todo. O coral, com o seu crescimento caótico, tornou-se para Darwin um símbolo do processo evolutivo. No modelo tradicional da árvore, a humanidade tinha sido colocada no topo, no pináculo da criação. O coral da vida propunha um conceito diferente. O desenvolvimento era possível em todas as direções. Não havia um objetivo único, um destino final. Não havia propósito. Darwin escolheu o coral como símbolo da natureza num todo, porque as ramificações do coral moribundo simbolizavam perfeitamente as espécies moribundas. O segundo motivo para a sua escolha foi o facto de, na estrutura entretecida do coral, não haver uma direção. O coral cresce em todas as direções. Tem uma estrutura mais parecida com um arbusto do que a de uma árvore. Quando Darwin partiu das Ilhas de Coral, os seus cadernos estavam cheios de questões sobre as quais ele passaria décadas a refletir. Era o mês de junho de 1836 e o Beagle rumou ao Cabo da Boa Esperança. Mas em vez de seguir para casa pelo caminho mais rápido, o capitão Fitzroy decidiu voltar a atravessar o Atlântico a fim de confirmar algumas medições na América do Sul. Por isso, passaram-se mais 4 meses até a tripulação saudosa da Pátria se dirigir finalmente para a Inglaterra. Um vislumbre da minha terra amada seria melhor do que todos os reinos unidos dos gloriosos trópicos. Darwin tinha prometido ao pai aceitar o cargo de pároco rural quando regressasse. A viagem no Beagle tinha-o feito perceber claramente que a verdadeira vocação da sua vida era o estudo das ciências naturais. Finalmente, após muitos meses no mar, o correio chegou de novo ao Beagle. A sua irmã tinha-lhe escrito: Devo dizer-te que a tua fama se espalhou. No dia de Natal, o pai recebeu uma carta do professor Winslow, em que ele falava de ti com entusiasmo e expressava a sua satisfação por saber que em breve voltarias a casa para ocupares o teu lugar entre os primeiros cientistas da natureza do seu tempo. O pai não se mexeu até ler cada palavra. Darwin himself was ecstatic to hear this. O próprio Darwin ficou extasiado ao ouvir isso. Sentia que acontecesse o que acontecesse, ia poder entrar para o mundo da história natural em Inglaterra, apoiado nos seus conhecimentos. Tinha gerado um grande acervo de conhecimento durante aquela viagem e esse conhecimento iria ser o seu passaporte para o novo mundo da história natural, para o qual queria entrar como perito. Foi a viagem do Beagle que fez um jovem naturalista, e o resultado seria a construção do mundo moderno, uma explicação científica para todas as maravilhas da natureza. O Beagle voltou finalmente à Inglaterra na noite de 2 de outubro de 1836, depois de ter passado 5 anos e 136 dias no mar. Darwin dedicou-se imediatamente ao trabalho, organizando a sua coleção, pedindo aos melhores cientistas de Londres para analisarem, juntando-se à Royal Geographical Society, travando conhecimento com pessoas como o geólogo Lyell, que viria a tornar-se um bom amigo.
E em 1839, Darwin casou com Emma Wedgwood, sua prima em primeiro grau e profundamente religiosa. Depois instalaram-se na casa de Down, a algumas horas de Londres. O seu casamento foi uma decisão racional para Charles. Não conseguiu fazer o pedido, pelo que teve de voltar alguns meses depois. Entretanto, tinha descoberto a teoria da seleção natural, que tem a ver com a sobrevivência reprodutiva. Ele tem a consciência de si próprio como um organismo que se reproduz no tempo. Ele via-se a fazer com a Emma aquilo que os animais faziam. Para ele não havia distinção. Eles iam ter crias. Ele pensa em como elas irão herdar algumas coisas de Emma e algumas coisas de si mesmo. Durante o namoro, ele repara nas reações sexuais dela. Ela cora e ele pensa que é o equivalente a uma ereção. Ele repara nas suas próprias reações perante ela e estabelece analogias com as reações dos animais. Talvez a razão para o caderno dizer privado. Os dois estavam prestes a copularem e a reproduzirem-se e, no entanto, ele ama-a profundamente. Foram anos criativos e de trabalho intenso. Ao regressar, Darwin tinha começado a escrever uma série de diários secretos para registar o seu processo de pensamento. Em relação à extinção, penso que podemos ver com facilidade que uma variedade de avestruz pode não estar bem adaptada e, consequentemente, extinguir-se. Por outro lado, se uma outra variedade estiver bem adaptada, pode produzir muitos exemplares. Ele chama a isso a rebelião da mente. Trata-se de deixar a mente divagar. No tempo de Darwin, isso era muito pouco respeitável e inconvencional. Era adequado ser um naturalista filosófico, um naturalista que explicava como as coisas tinham surgido em vez de apenas descrevê-las. Mas a pessoa tinha de ser experiente, tinha de ter conquistado o direito a especular. Aos olhos da época, Darwin especulou antes de ter o direito de se envolver nessa atividade extremamente perigosa. Algumas das coisas que ele escreveu nos seus cadernos nunca viram a luz do dia. A dada altura, ele diz que se conseguisse publicar algumas das coisas que escreveu naqueles cadernos, seria crucificado. Numa carta ao seu amigo Henslow, que fora o seu mentor nos primeiros tempos, em Cambridge, Darwin escreve: Ao contrário da opinião com que comecei, estou agora convencido de que as espécies não são imutáveis. Isto é como confessar um homicídio. Na altura em que começou a ter pensamentos traidores, desrespeitáveis e possivelmente ateus, começou a ficar cada vez mais doente. Quando se casou, estava terrivelmente doente, incapacitado. E nessa época isso só podia querer dizer que ia morrer. Ele casou-se sabendo que podia morrer a qualquer momento. E a gravidez era inevitável. Ela engravidou meses depois de se casarem. E era frequente as mulheres morrerem durante a gravidez. Portanto, esses dois organismos estavam a viver à beira da extinção pessoal. E, ao mesmo tempo, estavam a conceber outra geração. Isso era uma responsabilidade incrível. A doença de Darwin continuou, e ele acabou por concluir que se tratava de uma falha hereditária do seu próprio corpo. Darwin raramente deixava a casa de Down. Era em casa, a fazer as suas experiências, que se sentia mais feliz a trabalhar na sua estufa e no seu jardim, muitas vezes acompanhado pelos filhos. Numa fase mais avançada da sua vida, tinha uma família, mas vários dos seus filhos morreram. Ele sentiu profundamente cada morte. Houve uma em particular que o feriu tanto que penso que ele nunca reparou.
Foi a morte da sua filha de 10 anos. Ela definhou durante 10 dias, vítima de uma doença terrível, e Darwin estava com ela. Estavam longe de casa e eram só Darwin e a filha. Annie foi o tema de uma pequena dissertação muito terna que ele escreveu depois da morte dela e em que parece perguntar como é que um Deus poderia ter criado uma criança tão maravilhosa, tão inocente, para depois lhe dar tanto sofrimento. Darwin lidou com a dor mergulhando no trabalho. Era, como ele dizia, um milionário rico em factos. Consultou anatomistas, botânicos, geólogos, criadores de animais da região. Um vasto círculo de amigos e conhecidos enviava-lhe informação de todos os cantos do mundo. Ele estava a trabalhar no seu grande livro e a sua teoria abrangia um vasto território. Teria de ser substanciada por factos. Diz-se com frequência que ele podia ter publicado a obra, que ela o teria tornado famoso. Nos círculos históricos há um grande debate em torno dos motivos pelos quais ele não o terá feito. É muito possível que uma das razões fosse o seu desejo de aperfeiçoá-la ainda mais. Ele era o tipo de homem que achava que havia sempre mais algum facto para conhecer. Ele queria dar à sua teoria o melhor impacto possível, por isso precisava de todo o apoio possível. Ele sabia que era uma teoria perigosa. Após anos de trabalho e centenas de páginas de anotações, Darwin foi finalmente obrigado a revelar-se e a publicar a sua teoria. Um jovem cientista chamado Alfred Russel Wallace tinha chegado a conclusões semelhantes e tinha enviado a Darwin o seu manuscrito para que ele o aprovasse. Ele ficou verdadeiramente chocado. Tinha-se isolado da história natural convencional de uma forma que explica em parte a sua surpresa. No entanto, o ensaio de Wallace reproduz quase exatamente aquilo que ele tinha vindo a descrever. A princípio, Darwin achou que devia abdicar de reclamar o seu próprio trabalho, pois Wallace tinha escrito um ensaio e provavelmente estava prestes a publicá-lo. Nessa altura, já Charles Lyell, o geólogo cujo livro bombástico Darwin tinha lido durante a viagem no Beagle, se tinha tornado um dos seus melhores amigos e não quis sequer ouvir falar da possibilidade de Darwin ceder o seu lugar a Wallace. Darwin tinha de decidir o que fazer com aquilo. Pensa que Lyell tem razão e que está arruinado. E atira a questão para o colo de Lyell e do seu melhor amigo, o cientista Joseph Hooker. Eles fazem então um acordo que irá garantir a prioridade a Darwin, mas que dará visibilidade também a Wallace. As teorias de ambos são lidas em público em Londres perante uma sociedade científica. Primeiro a de Darwin, pois tinha sido ele o primeiro a formulá-la, e depois aquilo que Wallace lhe tinha enviado pelo correio. A obra da origem das espécies por via da seleção natural foi publicada em junho de 1859. Foi largamente comentada pela crítica e discutida nos círculos científicos e privados. O que aconteceu e que me parece muito invulgar em relação a um livro científico foi que a sua obra se tornou alvo de debate público por causa daquilo que não estava lá. A origem de Darwin não fala de Deus, não fala sobre os seres humanos. Era sobre essas duas questões que toda a gente queria saber. Queriam saber o que estava ele a propor.
Estaria realmente a propor uma teoria ateísta da natureza? Estaria realmente a propor que todos os seres humanos descendiam dos macacos antropóides? That all humans had descended from apes? Darwin estava a propor um antepassado comum a todos os seres vivos. Até hoje, os críticos continuam a interpretar Darwin erradamente. Ele afirmou que havia um antepassado comum a todos os seres vivos e não apenas ao homem. Dizer que as plantas, os animais, os seres humanos e todas as coisas podiam ter surgido naturalmente em consequência do movimento da matéria ao longo do tempo era uma especulação injustificada e considerada perigosa, pois o pensamento perigoso e a política perigosa andavam de mãos dadas. A ciência era efetivamente política nesses campos. A transmutação, a ideia de que os animais e as plantas surgiam naturalmente uns dos outros ao longo do tempo, eram, com efeito, crimes políticos, pois negavam implicitamente Deus ou a revelação divina. E sem Deus e revelação divina, o que impediria a sociedade de se desmoronar? What sanction was there for society to hold together? A origem das espécies, com a sua teoria da evolução, sofreu fortes ataques por parte da Igreja. Um ano após a publicação, Samuel Wilberforce, bispo de Oxford, convidou Darwin a participar num debate anunciando que iria esmagar a sua teoria. Darwin adoeceu e não pôde comparecer, mas pediu ao seu amigo Thomas Henry Huxley para ir no seu lugar. Esses dois indivíduos representavam a Igreja e a ciência. Envolveram-se num combate simbólico em representação dessas duas fações. Foi um debate muito interessante. Não sabemos quem foi considerado o vencedor. Os cientistas defensores de Darwin acharam que tinham vencido, que Huxley tinha aniquilado verbalmente o bispo. Mas os documentos indicam que os apoiantes do bispo Wilberforce acharam que tinham sido ele a ganhar o debate. É um daqueles momentos da história da ciência, um daqueles momentos da história em que o simbolismo se impõe. As pessoas iriam lembrar-se daquilo como o grande momento em que a Igreja confrontou a ciência relativamente à origem das espécies. As teorias de Darwin suscitaram um enorme interesse do público e muitas representações errôneas. Saíram imensos cartoons. Um deles, muito famoso, mostrava um gorila com um cartaz ao pescoço que perguntava: "Sou um homem e um irmão?" Ele está como que a perguntar-nos se faz parte da nossa família. Isso era assustador porque as pessoas ficaram com a impressão de que, no fundo, aquilo que a teoria da evolução dizia estava a reduzir o homem ao estatuto de animal. E o que é interessante é que isso foi precisamente aquilo que Darwin não disse. Embora fossem cruéis, os cartoons fizeram de Darwin o homem mais famoso do seu tempo e, ironicamente, ajudaram a disseminar as suas ideias. Provavelmente esses cartoons contribuíram para divulgar a informação sobre a teoria de Darwin. Se algum vitoriano não soubesse quais eram as implicações da evolução pela seleção natural, via nesses cartoons aquilo que estava a ser sugerido. A passagem mais célebre do livro mais conhecido de Darwin é a última frase, algo antigramatical, que diz o seguinte: a grandiosidade nesta visão da vida. Que visão da vida? Grandiosidade é um termo emotivo, não é uma palavra muito científica. Com os seus diversos poderes, originalmente incutidos numas quantas formas, ou mesmo numa única forma. Enquanto este planeta ia girando de acordo com as leis fixas da gravidade, evoluíram de um princípio tão simples e continuam a evoluir infinitas formas belas e maravilhosas.
have been and are being. A origem das espécies não pode ser entendida senão como um diálogo com as visões tradicionais da criação. Except as a É a última grande obra de história da ciência que, pela sua temática, é uma larga medida dedicada à teologia. substantially devoted for its argument to theology. Darwin descreveria sempre a fértil viagem no Beagle como um dos momentos mais felizes da sua vida. Em relação ao jovem capitão, que tudo tornara possível, sentia alguns remorsos. Depois de voltar, apenas vi Fitzroy esporadicamente, pois tinha sempre receio de o ofender sem intenção. Ele ficou mais tarde muito indignado comigo por ter publicado uma obra tão pouco ortodoxa. O seu fim foi triste: o suicídio. Embora constantemente atormentado por uma saúde debilitada, Darwin era um autor produtivo e de sucesso. Raramente viajava, não gostava de eventos sociais. Manteve-se quase inteiramente afastado dos debates desencadeados pelas suas ideias. Nunca falou publicamente da sua fé ou da falta dela. A sua obra gerou uma revolução. Mas ele próprio não era nenhum revolucionário. Talvez tenha sido por isso que, no fim, até a Igreja lhe perdoou. Charles Darwin morreu no dia 19 de abril de 1882, aos 73 anos, na sua casa em Down. Foi sepultado na Abadia de Westminster. Versão portuguesa Santa Claus Audiovisual.